Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado aqui, tá? E algumas possibilidades para amanhã, tá pessoal? Dia de hoje, né pessoal, a gente havia falado no vídeo de ontem, né? E também tinha uma postagem, né? Hoje cedo, após alguma movimentação de localização de abertura, né, acabei postando que tinha, né, grandes chances de a gente ter uma lateralidade, tá? E aí a gente discute agora um pouco de onde vem essas ideias, tá? Aqui, pessoal, já olhando o diário, tá? Não foi o melhor fechamento para a gente ter já algum tipo de ideia mais clara para amanhã, tá? Por quê? Porque o diário, pessoal, ele está entre a média móvel de 50 flat e a média móvel de 20 e a média móvel de 9, tá? O mercado ainda é um pouco mais altista, tá? Como foi falado, né, a gente ainda tem, apesar desse mega fechamento de baixa, né, a gente tem ainda uma barra azul, tá? O que nos indica que a gente ainda tem um pouco mais de possibilidade compradora do que vendedora dentro do nosso operacional, tá? Beleza? Então o diário, com esse preço entre médias, né, ali essa trap zone, né, tá? É uma região ainda que dá, pelo diário a gente ainda pode esperar ainda mais lateralidade para amanhã, tá? Então, pelo diário, por enquanto, é essa, né, a abordagem que a gente vê de maneira mais fácil, tá? Beleza? Então agora a gente dá aqui dá um zoom, né, pessoal, só para a gente dar uma olhada. Então o preço está aqui entre as médias, tá? E as médias ficando cada vez mais flats. Então tem boas chances do preço manter ainda uma lateralidade aqui, um pouco mais altista aqui, pela nossa regra de colocação e pela localização dos candles ainda, tá? Agora a gente vem dar uma olhada nos 60 minutos, tá? Que é o time frame onde isso era ainda mais claro, né, pessoal? Tá? O que a gente havia dito, né, no vídeo anterior, tá? Então para vocês irem se adaptando a leitura com movimentação do preço em relação às médias, né? Como foi falado, elas são excelentes localizadores, né? Quando você se acostuma. Né? Até trouxe um trecho do All Brooks, né? Que o mercado ele não tende a manter movimentos extremos por muito tempo, tá? Então a gente mantém uma linha de raciocínio e de pensamento, né? Com base nesses movimentos extremos, tá? Então aqui no fechamento de ontem, né? Eu falei que a gente não tinha ainda um fechamento ainda que completo, né, para ter uma movimentação de baixa, apesar de ter fechado uma barra no diário, né, com vendedores na mínima dela, né, tá? Porém, o alinhamento das médias ainda não era o ideal para que fosse cair, né? Caso fosse cair mais, ele precisaria fazer um pullback, né? Foi isso que foi falado, tá? E a nossa primeira barra deixa as coisas um pouco mais claras, né, quanto à possibilidade, por exemplo, de uma lateralidade. Ou, né, o que a gente espera, tá, pessoal? O que se repete? Né? O que mais se repete, né? É isso aqui, né? Você teve, por exemplo, essa movimentação aqui de alta, tá? Essa daqui, correto? Uma boa barra de alta. Só que as médias estão todas flats, tá? Caso essa movimentação de alta queira ainda, né, ter continuidade, isso é só você manter esse tipo de observação, né? Uma observação e análise com localização e posicionamento das médias e comportamento do preço, tá? O que teria que acontecer, né? Uma lateralidade, renova a máxima, evita de renovar a mínima, renova a máxima mais um pouquinho, tá? O preço começa a se ajustar, faz fechamentos assim, testa novas máximas e finalmente, né, ele gera um rompimento, né? Esse rompimento já gera aquele alinhamento das médias, né, que é aquele que a gente gosta de trabalhar, tá? E aí o preço tende a buscar alvos mais altos, tá? E aqui não foi o que a gente teve, né? A gente teve essa boa barra de alta, só que assim, se você tem esse alinhamento, você pelo menos, né, desconfia, né, que passe a desconfiar que o preço não pode, né, normalmente ele não faz isso, ter essa continuidade imediata, tá? Aquela volta em V, ela ocorre pouco, 10% das vezes, ocorre. Se ela tivesse continuado ocorrendo, lógico que você ia ter gatilhos lá nos time frames menores, tá? Mas, por enquanto, o que vocês conseguem ver aqui, né, é boas chances ainda da gente ter mais lateralidade para amanhã, tá? Média móvel de 50 flat, a média móvel de 9 e a média móvel de 20 flat, tá? Então tem mais boas chances de a gente trabalhar ainda a questão de lateralidade para amanhã, tá? Então em lateralidade o que a gente faz? A gente marca essas regiões de volume, elas são importantes, né? Marcamos algumas regiões que não tiveram muita movimentação após elas, né? Tem essa aqui, ó,
O único fechamento abaixo foi esse, tem esse outro reteste aqui, tá? Então o preço muitas vezes ele acaba encontrando alguns suportes, algumas resistências, tá? Aqui no meio do caminho. Então aqui pelos 60 minutos a gente deixa essas marcações, tá? E em lateralidade, pessoal, novas máximas, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá? Tentativa de nova máxima, tentativas de novas mínimas, né? Tá? Elas tendem a não ter uma continuidade muito ampla, tá? E aí é quando, né, linhas de tendência fazem todo sentido, tá? A gente vai ver isso daí no time frame um pouco menor. E aqui, né, agora finalmente nos 5 minutos, tá? A gente pode fazer uma observação um pouco mais, né, assertiva do dia, tá? Abre com uma boa barra, né, já de interesse comprador, né? Essa barra aqui é uma barra que demonstra uma divergência altista, tá? Essa barrinha verde aqui. E ela acaba tendo uma boa continuidade, né? Deixando o gatilho de compra aqui, né? Já na abertura, tá? O gatilho aqui embaixo por conta dessa barra, tá? Depois ele deixa novo gatilho aqui, tá? E novo gatilho aqui, tá? Então ele acabou dando essas 3 entradas aqui nos 5 minutos, tá? No M2 deu bem mais. E aí a gente está pensando na ideia de lateralidade, né? A gente quer ver aonde que esse movimento pode falhar, né? Você tinha, por exemplo, esse pivô aqui, né? Tá? Foi um pivô que foi testado. Essa região aqui foi testada por 3 vezes, tá? Então ela é mais relevante do que essa daqui. Então ele teve 1, 2, 3 testes, né? E depois finalmente teve o rompimento. Depois ele veio fazer o reteste exatamente dessa região aqui, tá? Desse fundo. E encontrou uma certa dificuldade, tá? E a gente estava esperando, né, o preço encontrar algum tipo de dificuldade. Além disso, tinha a média móvel de 200, tá? Entrecortando o preço. Não é muito comum também a gente ver rompimentos diretos, tá, da média móvel de 200, tá? Normalmente também ela gera um pullback antes. As médias vão passar também para cima da média móvel de 200, tá? E aqui teve algumas oportunidades de venda, né, pessoal? Aqui é a primeira, né? A primeira ela dá aquela sensação de frio na barriga, né? A gente tem toda a perspectiva da lateralidade, tá? Mas era a primeira movimentação de baixo. Depois ele renova a máxima aqui, mas ele renova a máxima já deixando um trap, tá? Só que sem continuidade. Depois ele não renova a máxima. Quando ele não renova a máxima, ele pode deixar a expectativa na GTD, que ele pode vir renovar a mínima, tá? E ele veio renovar a mínima. E aí tem essa movimentação aqui, que era interessante, por exemplo, você deixar marcado, né? Essa movimentação aqui ela fica bem precisa no M2, tá? Que é quando você liga esse fundo com esse fundo. Aí ele tenta romper aqui pela primeira vez essa linha de tendência. Depois ele tenta um novo rompimento. Depois aqui, tá? Então aqui, né? E aqui foi o mais afastado das médias, né, pessoal? Isso aqui seria o rompimento mais absurdo que você poderia ver, né? Um rompimento de linha de canal, né? Com esse tipo de afastamento. Aqui também estava bem distante, tá? Se você observar como estavam as médias ali, se isso daqui já era um bom alinhamento, tá? Dessas médias aqui, tá? Esse cenário aqui para você ver aqui o rompimento, tá? Dessa região. Não é comum você ver isso, normalmente você vê a média se aproximar, ele faz um pullback, volta, tá? E as médias chegam também próximo, calçando o preço para que ele rompa, né? Para finalmente ocorra o rompimento, beleza? Tá? E aqui em cima você vê, né, aquela ideia também de testa a nova máxima, o que acontece? Falha, tá? Então, por mais que você tivesse vendido, né, digamos, aqui você não teve gatilho, né, mas se você vendeu aqui, colocou o teu stop aqui, né, você pegou uma boa pontuação. E qual que é a ideia, né, pessoal? Se a gente está pensando numa lateralidade, a gente quer ver que tenha pelo menos a pressão contrária, né, a pressão dos vendedores, tá, de movimentação do preço. E teve, tá? Veio aqui abaixo da média móvel de 20, né, veio aqui testar a média móvel de 50, não renova máximo, o que ele pode vir fazer? Tentar renovar mínima, e ele veio, né? Então aqui, ó, tentativa de renovar mínima e veio testar a linha de tendência, tá? Então aqui acabou dando uns bons trades aqui mais de forma melhor nos 2 minutos, né, pessoal? Tá? A lateralidade tá para trabalhar às vezes em time frames maiores, por exemplo, igual aqui, né, que acaba já tendo em uma única barra, né, um retorno já de 270 pontos, talvez não seja tão interessante, né? Tá? Por conta do risco retorno, né? Tá? Porque aí, por exemplo, se você pega a média móvel de 200, ou você pega o topo anterior, né? Às vezes ele dá menos do que 1 para 1, né?
da ideia de um topo duplo, né? Tá? E aqui, lateralidade clara, né, pessoal? Aqui foi onde ficou um pouco mais explícito, né, a movimentação de lateralidade, né? Que aí é quando as médias ficam emaranhadas e o preço entrecorta as médias como se elas não tivessem ali, né? Que aí é um sinal da lateralidade, né? As médias como um imã, então o preço ele chega até ela e a corta, né? Ele acaba rompendo, volta, rompe, volta, né? Então é interessante você observar essas características aqui para saber que se trata de lateralidade e evitar de buscar continuidades, né, nesse tipo de cenário, beleza? E aqui, né, você foi vendo também, né, alguns sinais, né, pessoal? O que está acontecendo com as máximas aqui? Tá? Sinalzinho delicado, mas você consegue observar, né, que as máximas estão cada vez mais baixas. Tá? O preço parou de renovar a máxima, beleza? E aqui ele até deu uma renovada em mínima, né? Então, alguns pequenos detalhes, né, que você tem que ir observando e dando atenção, tá? Para você melhorar também seu nível de assertividade, tá? Eu vou colocar aqui nos 2 minutos, pessoal, rapidinho, só para a gente observar algumas entradas. Eu devia ter marcado uns 5 antes, mas agora eu já cliquei aqui. Vou esperar ele carregar, tá? Essa linha de tendência aqui foi bem importante hoje, tá, pessoal? Então aqui ela tinha uma primeira puxada, tá? Uma primeira movimentação, uma segunda que chegou a vir abaixo dessa daqui, tá? Dessa mínima, e depois uma terceira puxada, tá? Então aqui a gente tem uma wedge. Aqui, né, você tinha possibilidade de compra, né, um pouco mais em conta, tá? E chegou a pagar quase 500 pontos, tá? Eu optei mais pela ponta compradora, né, por conta do diário e por conta dos 60 minutos. Então era mais interessante para mim pegar essas movimentações aqui embaixo, tá? Fiz uma venda na lateralidade aqui. Fiz uma venda na lateralidade e acabei vendendo baixo aqui, tá? Esperando que o preço, né, viesse fazer esse rompimento. Ele não voltou, acabei, né, saindo da operação aqui. Beleza? Por quê? Porque se isso daqui tem uma continuidade, como ele não renovou mínima, né, que era a minha expectativa, ele podia renovar a máxima. Tá? E se ele renova a máxima e decide renovar a máxima mais alta, já não era interessante eu estar nesse trade, né? Apesar que depois ele teve continuidade. Tá? Mas é interessante você observar aqui, ó, gatilhos do M2, tá? Gatilho de compra aqui, contra a tendência, tá? Dentro de uma lateralidade. Só que é um contra a tendência, pessoal, onde faz sentido, tá? Você está observando aqui, por exemplo, essa linha de tendência. Você viu que esse terceiro toque foi respeitado, tá? Teve esse primeiro, teve esse segundo, que te possibilitou ligar essa linha. Aqui teve um terceiro toque que foi respeitado, inclusive renovou máxima, tá? Aí ele vem testar de novo essa região. Aí ele vem testar essa região e a gente havia dito lá nos 5 minutos que ele estava bem afastado das médias. E as médias estavam flats lá, tá? Então se você compra aqui, tá? Seu alvo minimamente acaba sendo a média móvel de 50, tá? Então você tem um stop aqui e você tem um risco retorno melhor do que 1 para 1. Aí você acompanha a movimentação, tá? Aqui não renova a máxima, aqui deu sinal de venda, né? Você poderia já zerar a sua posição, tá? Então ficou um risco retorno quase que 3 para 1 aqui, né, pessoal? Mesmo você saindo aqui já observando a movimentação, tá? Porque aí se você está comprado e você tem um gatilho de venda, né, não tem mais por que você manter sua posição, tá? Aqui ele não renova a mínima, né? Aqui já é mais complicado, né, de você pensar em movimentações, porque aqui ele fica no meio, né, da lateralidade, aí ele acaba subindo, não renova a máxima. Aqui ele renova a mínima, né, a partir dessa daqui. Aí ele vem, sai com a barra de ignição, tá? Deixa gatilho de compra também aqui, tá? Stop aqui embaixo, né? Pagou mais alguns bons pontos, tá? E aqui você tem que começar a observar, né, esses parâmetros de que ele parou de renovar máximas, né, pessoal? Aí já fica um pouco mais, né, preciso, né, a ideia que o preço, né, está tentando demonstrar, né? Aí você fica com essa ideia de um canal
de baixa, tá? Por quê? Porque você não está vendo, né, rompimentos reais desses canais, tá? E não está vendo renovação de máxima, que é a estrutura do mercado. Se eu estou pensando numa estrutura de alta, tá? Eu vou pegar aqui essa daqui, ó, do começo do dia, né? Se eu estou pensando numa estrutura de alta, o que o preço vai ter que fazer? Ele pode subir, ele vem, deixa um pivô aqui, tá? Mas ele rompe a máxima, tá? Essa é a estrutura normal do preço, tá? Ele rompe a máxima e ele vem rompendo a máxima, tá? Rompeu a máxima, com movimentação, rompimento da máxima, tá? Topo duplo, rompeu a máxima, tá? Aí aqui ele já deu uma parada nisso, né? Porque ele não renova, e ele renova a mínima. E aqui ele vem renovar a máxima mais uma vez, tá? Mas a estrutura de mercado de alta, enquanto ela estiver se mantendo, ela tem que estar rompendo topos, tá? Ela falhou, né? Ela deixa aquela ideia, né, que fica do que? De um ombro, cabeça a ombro, tá? Por quê? Porque é quando ela não consegue, né, fazer essa renovação de máxima aqui para ter continuidade, tá? Então, aí a gente mantém essa observação, tá, de estruturas do mercado, tá? Não está renovando o máximo, eu sei que o interesse comprador está, né, se esvaindo, beleza? E aqui no final da tarde, né, ele acabou dando o segundo alvo, tá, desse espelhamento aqui, ó. Tá? Segundo alvo desse espelhamento junto com essa região aqui de wedge, né, de tentativa de rompimento, tá, dessa linha de tendência. E o que o preço fez, né, deu um repique bem interessante, tá? Por isso que algumas vezes eu falo para vocês que eu vejo nos 60 minutos, o preço chega nessas regiões, às vezes eu espero um repiquezinho, né, mais interessante, tá? Os 650 pontos, tá? Não é um repiquezinho qualquer, né? Ele acaba gerando uma movimentação legal. Além de ter dado o segundo alvo, né? Se a gente está pensando numa lateralidade, eu tenho que esperar, né, que o preço repique nessas regiões, né? São regiões que eu tenho que estar atento, tá? Para quando o preço chegar. Lógico que eu estou vendendo para o preço chegar aqui, né? E estou realizando lucro, por exemplo, nessas regiões. Né? Se você pega uma venda por esse gatilho aqui, tá? Ou se você pega a venda aqui na asa da mosca, aqui em cima, né? Aqui você tem que estar realizando lucro, tá, pessoal? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no mini dólar, tá? Mini dólar diário. Mini dólar no diário, pessoal. Tá mantendo também, né, a tendência de baixa, né, uma forte tendência de baixa. As médias estão com um alinhamento muito bom, tá, para o interesse vendedor, né. Não é o melhor cenário ainda para o dólar estar pensando em subir, tá? Então é capaz da gente enfrentar ainda aqui também, né, mais um período de lateralidade, né? Aqui ele tentou fazer um preço de fechamento de reversão, ainda não testou, né, as mínimas desse fundo aqui, né, tá? Que é da ideia de uma possibilidade de fundo duplo, tá? Aqui. E de rompimento de pivô ainda tem aqui ainda, né, essa possibilidade do preço vir testar ainda um pouco abaixo, tá? Para 100% dessa movimentação lateral aqui, beleza? Aí pensando em subidas, né, a gente havia deixado essa marcação aqui pensando na ideia de possibilidades de pullback, né, pessoal, tá? Pullback a média, tá? As médias vão atuar aqui ainda, né? Tem boas chances de atuar como resistência ao preço, tá? Pelo alinhamento que elas estão apresentando. E aqui nos 60 minutos, né? É o dia que a gente havia falado, tá? Dessa movimentação aqui, né? Que é essa wedge, tá? Essa aqui, tá? Duas mínimas, o preço chega aqui, né, nessa terceira vez, tá? Depois aqui, tá? Que aí foi onde ele abriu, ele abre aqui em cima, testa essa região, aqui deixou um fundo duplo, né? Nos 5 minutos, tá? E aí ele acabou gerando uma boa movimentação de repique, tá? E no dia de hoje, pessoal, médias flat entre o preço, tá? O preço não está nem acima nem abaixo, o preço está no meio, tá? Da média móvel de 20 e da média móvel de 9, beleza? Boas possibilidades a gente ter lateralidade ainda, né? No dólar, tá? Essa lateralidade do dólar, pessoal, ela é um pouco mais complicada do que a do índice. Por quê? Porque ela está num fundo,
de movimentação, ela está perto de um fundo duplo, né? Não está tão perto assim, tá? Mas ela é uma lateralidade em região de suporte, né? Tá? Aí temos aquele gap, né, aqui, ainda, né? Que aí é aquela finalização daquele gap que está aqui nos 60 minutos. Vou deixar um alarme aqui, para caso o preço venha atingir, porque ele ainda não atingiu essa região também, né, pessoal? Ficou esse pingo aqui de movimentação desse gap aberto, né, que faltou 15 pontos, 13 pontos mais ou menos, tá? E ainda tem possibilidade sim, né, do preço vir testar essa região aqui, tá? E dependendo da movimentação, ela vai acabar confluindo com essa linha de tendência aqui, tá? Que não teve assim rompimentos efetivos, né, abaixo dela ainda, tá? Essa daqui ela sai daqui, e essa outra ela usa essa mínima com essa daqui, tá? Aqui para ficar milimétrico. Pronto. Beleza, pessoal? Então, as maiores chances aqui, pessoal, ainda é da gente ver uma lateralidade. Então, lateralidade marquem, né, os extremos. Trabalhem, né, com mais cautela, para não entrar, por exemplo, né, vendido muito baixo, né, numa movimentação, numa possibilidade de lateralidade, tá? Então, numa possibilidade de lateralidade, você tem que tentar, né, pelo menos se posicionar bem. O que seria se posicionar bem, né? Você tentar vender alto, né? Se você for vender, você tem que vender alto. Se você for comprar, você tem que tentar comprar baixo, tá? Por quê? Porque a tendência de lateralidade é a não continuidade, tá? Da movimentação do preço, tá? Então, agora a gente dá uma olhada aqui nos 5 minutos, tá? Pra gente dar uma analisada melhor no dia. Abriu com gap de alta, né, pessoal? Só que aí depois já ficou com uma sequência grande, né, de sobreposição de barras. E aí deixou alguns pequenos, né, pequenos gatilhos aqui de atenção, né, pessoal? De novo, né? Abriu com, a gente está falando aqui de abriu com interesse comprador, certo? Abriu num gap de alta. Primeira barra tem um fechamento positivo, tá? Tem até um gatilho de compra aqui. E o preço vem, né? Faz mais uma barra de alta e logo em seguida reverte toda essa barra, tá? E aí fica com essa sobreposição de barras. Então a gente tem aqui uma lateralidade estreita, tá? Beleza? Então essa lateralidade estreita aqui, chatinha de ser trabalhada. Temos uma máxima. E o que a gente esperaria para a continuidade, pessoal, da movimentação do preço? Né? Um pullback e uma nova máxima. Tá? E o que o preço faz? Uma nova mínima. Né? Ele não deixou um topo mais alto, ele deixou um topo mais baixo. Tá? E depois ele vem e deixa um outro topozinho aqui, tá mais baixo. Pensando nessa movimentação aqui. Ó. Tá? E aí ele acaba dando uma excelente continuidade aqui, né? Foi o único movimento mais direcional do dólar hoje, tá? Daria para quem entrou aqui, né? Pegou essa movimentação. Era um stop absurdo aqui para essa entrada aqui nos 5 minutos, né, pessoal? De 19 pontos. Nos 2 minutos você acabaria entrando bem antes, tá? Só que você tem que ter esse contexto dos 5 minutos, né, pessoal? Não dá para você pensar só no 2 sem esquecer do conceito, por exemplo, lá dos 60 minutos, o que está acontecendo lá. Então você vai sempre juntando as coisas para evitar de entrar, né, numa ponta completamente contrária, né, a um time frame maior, beleza? Tá? Então, teve uma excelente movimentação, o preço veio aqui até próximo da linha de tendência que já estava marcada, né? Tá? Ele veio próximo daquela linha de tendência que já está marcada. Aqui você vê uns fechamentos mais abaixo, tá? Mas foi feita nos 60 minutos. E aqui lateralidade, né, pessoal? Tá? Uma boa barra de ignição, tá? Risco retorno ruim aqui, né? Para os 5 minutos. Ó. Stop de 17 pontos, alvo inicial 8, tá? Pagou bem mais, tá? Mas para os 5 minutos, esse risco retorno aqui não é um risco retorno legal. Pelo 2 minutos, sim, tá? Pelo 2 minutos, sim. Né? Por quê? Porque aí o seu alvo é a média móvel de 20, né? Correto? Se você entrou aqui, você tinha a média móvel de 20 mais ou menos aqui, nesse dado momento, tá? Então a gente pega alguma entrada ali pelo 2 minutos, tá? Aí aqui o preço acaba, né, parando bem na região de mínimas, né? Aqui que havia travado aqui essa movimentação antes, tá? Travou aqui.
E aqui uma lateralidade bem estreita, né, pessoal, que é essa aqui, que é aquela lateralidade que a gente deve passar longe, né, que é quando as médias ficam todas agarradas assim, tá? Mas o mini dólar hoje foi bem travado nessa movimentação, não foi uma movimentação muito tranquila não, ele subia um pouco e logo em seguida virava de novo para, né, sobreposição de barras extremas, né? Bastante sobreposição de barra, até mesmo na movimentação de alta aqui. Ficava difícil de acreditar aqui um pouco nessa movimentação, tá? Então, vou colocar aqui nos 2 minutos, né, só para a gente dar uma observada em possibilidades de gatilhos. Tá? Aqui a média móvel de 20 está nos 5 minutos, que é equivalente à média móvel de 50 do 2. Tá? E aí a entrada no dólar aqui pelos 2 minutos, ela te deixa um stop, né, mais confortável. Né? Olha a distância que ele tinha para a média móvel de 20. Né? Aí acaba gerando um trade, né, com risco retorno muito mais positivo, tá, do que aquele anterior. Né? Então você tinha a possibilidade ou de entrar na abertura aqui, né, 7 pontos, ou se você, né, aguarda um pouco e como você está pensando em entrar contra a tendência, você tenta entrar abaixo, né, você pode até pegar um pouco aqui nessa sombra, tá, que ficou aqui dessa movimentação. Tá? Porque trades contra a tendência, né, se vocês observarem, ele acaba voltando, né, para te dar uma entrada um pouco, um stop mais curto ainda. Né? Trades a favor da tendência tem que entrar já, às vezes até no último segundo, porque, né, senão ele te deixa para trás, né, igual aqui. Ó. Você for esperar voltar, né, aqui é a favor já, né, o preço já está alinhado com as médias. Se você for esperar ele voltar, você vai ficar esperando. Né? Mas aqui não, né, contra a tendência, ó, o preço está caindo. Você tem um gatilho de compra, ele cai, né? Você pode pegar ele mais baixo aqui. Gatilho de compra, ele cai, tá? Você tem a possibilidade de deixar um stop de 4 pontos ali, ó. E até a média móvel de 50 você tinha 23, né? E pagou bem mais do que isso, tá? Beleza, pessoal? Então permanece nessa ideia, né, de lateralidade, tanto para o índice quanto para o dólar, né? Média móvel de 50 ali em cima ainda como resistência, tá? Ela não teve teste, ó. Tá desde aqui de cima, então se ela tiver um teste aqui, provavelmente ela vai gerar uma certa rejeição, tá, ao preço aqui. E junto, né, da média móvel de 50 também tem essa LT aqui, tá? Que é gerada por esse canal aqui embaixo. Beleza, pessoal? Valeu!